Beleza, meu irmão. Bom dia, que a graça maravilhosa de Jesus. Nem esperaram eu terminar, hein, queridos? Beleza, então a graça é maravilhosa mesmo, né? Um abraço para cada irmão, irmã que está aqui, o pessoal que nos acompanha de longe, né, de casa, outros lugares. Muito bom estarmos juntos. O povo está aí no carnaval, o povo do mundo, mas o povo de Deus se reúne. Eu sei que tem muita gente viajando, né? E que Deus esteja guardando todos também onde estiverem. Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, nós estamos abordando o livro de Jó, algumas partes, não é? Não é João não, hein? É Jó, hein? Já falamos que o livro de Jó registra alguns equívocos, alguns enganos dos amigos de Jó, da esposa de Jó, e em parte do próprio Jó. Mas o maior equívoco que o livro de Jó apresenta é de Satanás, é do diabo. Então nós vimos dois equívocos domingo passado, que são, na verdade, duas teses do inimigo. E eu quero dizer que essa principal ideia, tem um livrinho do Hernandes Dias Lopes, que ele trata desse assunto, e eu extraí dali essa ideia. Então, a primeira tese do livro de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Satanás apostou que Jó era um homem temente a Deus, servia a Deus, ele adorava a Deus por causa das bênçãos materiais que ele recebia. Deus abençoava a sua vida, Deus multiplicava seus bens, e então Jó o servia, tipo uma troca de favores. Então, Satanás acusou Jó de ser interesseiro, de servir a Deus só por causa das suas bênçãos. E ao mesmo tempo, ele estava insinuando que Deus comprava a adoração de Jó com a moeda da troca, da bênção, né? Das bênçãos materiais. E vimos que Satanás está completamente errado, estava em relação a Jó e está com relação a muitos servos e servas do Senhor. E a segunda tese que nós apresentamos, e que está aqui no livro, né? Ninguém ama mais a Deus do que ama a sua própria família. Satanás insinuou isso. E para contestar isso, ele teve autorização de Deus, já tratamos disso, né, irmãos? De fazer Jó passar por uma difícil experiência, talvez uma das mais difíceis na vida de alguém, de um pai e de uma mãe, que é perder seus filhos. E então, Jó perdeu 10 filhos de uma vez só, sepultou os 10 num dia só. Foi uma experiência muito dura para Jó e para toda a família, sua esposa, não é? E, para surpresa de Satanás, Jó faz uma maravilhosa declaração de fé: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não ficou com raiva de Deus, Jó não cerrou o punho e blasfemou contra Deus. Jó adorou a Deus, sabendo que os seus filhos tinham sido dados pelo Senhor, foram presentes do Senhor e que o Senhor tomou para si.
Que convicção, irmãos, não tem conforto maior do que esse não, queridos. Ah, meus irmãos. Muito bem, vamos dizer que Jó conseguiu superar e vencer essas duas provações, grandes provações. Jó não abandona Deus, Jó não abandona a sua fé, Jó perseverou. Ele não fez. Vocês lembram de Noemi? Há pouco tempo eu falei sobre Noemi, que quer dizer o quê? Ditosa, feliz. E ela perdeu quem? Seu esposo e seus 2 filhos. E ela culpou Deus. E ela disse assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, por causa da minha amargura, da minha infelicidade. E foi Deus que fez isso. Eu acho que a expectativa de Satanás em relação a Jó era essa: que Jó culpasse Deus, atribuísse a Deus tudo aquilo que ele estava passando. Mas nada disso aconteceu. Satanás descansou, falou: então não tem jeito, foi isso? Realmente com Jó eu estou em furada, vou parar. Não, ele foi dar a cartada final, a provação final, a tese, terceira tese dele, não é? E ele se prepara para afetar Jó, afetar a vida de Jó, isto é, a saúde de Jó, a pele de Jó, o corpo de Jó. E nós vamos então tratar deste assunto, a terceira tese: ninguém ama mais a Deus do que a própria vida. Capítulo 2, você já abriu, vou andar um pouquinho aí, até chegar a esse momento que queremos chegar. Capítulo 2, versículo 1 e 2, Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Observe que Satanás continua fazendo a mesma coisa. Ele continua rondando, passeando, não olhando a natureza, irmãos, as cachoeiras, as matas, os pássaros, que coisa linda de Deus que criou. Não, observando as pessoas, o comportamento das pessoas. Ele está vivo e ativo, investigando a vida, especialmente dos servos e servas do Senhor, se misturando com os filhos de Deus. Se misturando com os filhos de Deus, para colocar laço, armadilhas, para desviar, induzir ao erro, afastar as pessoas de Deus. Satanás está passeando por aí, irmãos. Está passeando lá na Rússia, induzindo Vladimir Putin a provocar uma guerra, destruir, matar, subjugar. Ele está aí, passeando pela internet, desviando tanta gente dos caminhos de Deus. Ele está pela mídia, induzindo as pessoas. Ele está em muitas novelas, induzindo, alimentando coisas ruins, nocivas,
a família, a igreja. Ele está aí usando certos juízes que se acham deuses, induzindo senadores, deputados, vereadores, youtubers, para influenciar pessoas, cineastas, artistas, pseudo-educadores, que querem deformar os adolescentes e jovens, querem destituir os pais de sua autoridade paterna, desobediência completa aos pais, destruir a família, a importância da família, da igreja, da fé, da visão correta de sexo, conforme Deus criou, macho e fêmea. Ele está aí, em todos os lugares, induzindo essas coisas. O diabo está entrando nos lares, causando separações, brigas, divórcios, destruindo a harmonia conjugal, familiar. Ele está se infiltrando nas igrejas. Ah, irmãos, como está? Querendo atrapalhar a comunhão, dividir o povo de Deus, acabar com a fé do povo de Deus, com a comunhão, com a fidelidade do povo de Deus. O diabo está por aí, queridos. Aí chegamos ao verso 3, veja aí, por favor, não deixe de acompanhar, deixa a Bíblia aberta. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só, ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Deus declara mais uma vez a Satanás a fidelidade de Jó. E agora, depois de ter terrivelmente sendo provado e comprovado que as duas teses dele estavam erradas em relação a Jó, Jó provou que seu amor a Deus era maior do que o amor aos bens materiais. Jó provou que seu amor a Deus era maior do que seu amor à sua família. Agora, queridos, ele parte para outro lado. Veja lá, versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Aqui está a terceira tese de Satanás: ninguém ama mais a Deus do que ama a si mesmo, do que ama a sua própria vida, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua pele. O amor próprio é inato, queridos. Há uma defesa natural da própria vida. Vocês sabem que quando uma pessoa está morrendo afogada e acontece às vezes de alguém tentar salvá-la sem o devido preparo, não é? Essa pessoa no desespero pode matar seu salva-vidas. Por isso
esse treinamento, né, esse treinamento todo, para que a pessoa saiba salvar e não morra. Mas se ela mata o seu salva-vidas, ela vai ser condenada por isso? Não. É considerado um estado de necessidade. Ela quer salvar a própria vida. Ela está no desespero. E aí Satanás está dizendo assim, queridos, uma pessoa atingida na pele, nos ossos, na carne, na saúde, ela colocará Deus em segundo plano. É isso que Satanás está dizendo. Ele está insinuando que na dor, a pessoa não mantém a sua fé, que no sofrimento, os valores de uma pessoa mudam. É isso que ele está insinuando. Satanás está declarando que quando o sofrimento de Jó atingisse mortalmente o seu corpo, Jó não ia manter a sua fidelidade a Deus. Quando sua pele fosse atingida, quando seu corpo fosse atingido, quando seus ossos fossem atingidos, ele não manteria a sua adoração a Deus. Aí vem o verso 6, veja aí. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Limites. Satanás só age na vida dos filhos de Deus quando Deus permite. Quando Deus permite. Outro dia eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, abordando essa questão desse limite. Ele não vai 1 milímetro a mais do limite que Deus estabelece, porque Deus tem propósitos. Quando Deus permite o diabo atingir seus filhos, é porque Deus está vendo lá na frente, Ele sabe o que vai fazer, Ele tem propósitos santos para os seus filhos. Só assim, queridos, que o inimigo pode tocar na vida, não no ser, no corpo dos filhos de Deus. Mas pense comigo, meus irmãos, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, agora ele perde a saúde, uma doença terrível, de cima da cabeça à planta dos pés, o corpo cheio de chagas, bolhas de pus, pele necrosada. O homem sentia dor noite e dia, agonizante. Não tinha sossego. 24 horas por dia. Ele começa a emagrecer. Os ossos ficam à mostra, esquelético. O homem está desfigurado. Quando eu falar do engano dos amigos dele, você vai mais à frente, vou observar que quando os amigos chegam, eles não conhecem Jó. Eles não conhecem Jó. Ele estava desfigurado. Ele exalava um cheiro insuportável. Capítulo 19, verso 17 a 19, diz que a sua esposa não suportava mais o mau cheiro de Jó, nem os amigos e parentes, até as crianças, parece que tinham nojo dele. E o verso 9, do capítulo 2, a sua esposa, em desespero, diz: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. Morre de uma vez. Se essa mulher foi capaz de dizer isso, imagina a mãe dela, hein?
A sogra, né? Infelizmente, a esposa de Jó dá a entender que Satanás estava certo na sua tese. Infelizmente, irmãos, Deus não é digno de ser adorado no sofrimento. Esse Deus não pode ser louvado na dor. Deus não pode ser honrado na enfermidade. É essa a ideia, irmãos. E é por isso, queridos, que há pregações atraentes, e eu disse desde o início que essa série não é atraente, né? As pregações atraentes prometem o quê? Prosperidade financeira, saúde de ferro, coisas assim. Isso agrada, queridos. Isso agrada. E essa é a pregação de muitas igrejas, tá? Nós bem sabemos que muita gente na dor blasfema contra Deus. Muita gente na dor questiona os propósitos de Deus. Muita gente na dor afasta-se de Deus, desvia-se do caminho de Deus. Ficam muitas pessoas decepcionadas com Deus. Por que isso? Por que Deus está permitindo essa enfermidade na minha vida? Deus está me castigando? Deus não me ama? E você sabe e conhece que muitas pessoas na enfermidade, elas são capazes de qualquer coisa para buscar a saúde, a cura. Elas são capazes de qualquer coisa, fazer qualquer coisa, até coisas contra Deus. Abrem mão até da fé para ir buscar solução em lugares e com pessoas que não são de Deus. Infelizmente isso acontece, irmãos. Mas enquanto Jó se aproximava de Deus, a sua esposa aparentemente se afasta de Deus. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Sofrimento pode produzir quebrantamento ou endurecimento. Jó estava resignado, mas sua esposa nem tanto. A gente não está desconsiderando o sofrimento dessa mulher. De jeito nenhum. Ela passou pelos mesmos problemas de Jó, só não passou por essa última, que foi a enfermidade. Então ela estava naquele barco, com certeza. Mas seu coração não era o mesmo de Jó. Sua convicção não era a mesma de Jó. Quando o povo de Deus foi liberto do Egito, mediante as 10 pragas, em vez do coração de Faraó amolecer, ele endurecia. Parecia até que ia amolecer, né? Mas endurecia de novo. Voltava a estaca zero. Então, ele foi endurecendo cada vez mais seu coração. Jó, no olho do furacão, no meio da tempestade, ele responde à sua esposa. Versículo 10. Você fala como uma doida, uma louca. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. A esposa pecou com seus lábios, mas Jó não. Jó não.
Irmãos, nós pecamos muito com nossos lábios. Você já reparou como a Bíblia fala, enfatiza a importância do falar? O falar com sabedoria, o falar com reflexão, isto é, não falar antes de refletir. Qual a expressão que Tiago usa, hein? Vocês lembram? Ele usa uma expressão forte em relação aos animais. Freio. Coloca um freio na sua boca. Ele está enfatizando, queridos, que nós temos que falar com temperança, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, isto é, agradáveis para edificação. Irmãos, como é importante, na hora da dor, da dificuldade, a esposa ajudar o marido ajudar a esposa, palavras de ânimo, de fortaleza. Às vezes nossas palavras, queridos, saem sem autocontrole. E depois que falamos, não tem como voltar mais atrás. Ferimos pessoas, machucamos pessoas. E às vezes, as pessoas que mais amamos. Mas por falta de autocontrole, de guardar esse membrozinho que nós temos aqui, que fica se balançando. Viu como é que fofoca? A pessoa é doida para passar para frente certas coisas. Ela não se contenta, ela quer falar, ela quer espalhar. Irmãos, fofoca é uma desgraça dentro da igreja, dentro da família, numa empresa, em qualquer lugar. Mas é verdade, e daí? E daí? Fale sempre a verdade, mas fale com amor. Fale com amor. Porque às vezes a pessoa briga com o cônjuge, está certo, mas se torna errado pela forma de falar. A hora errada de falar. Hora errada e forma errada de falar. Então, a Bíblia trata disso, irmãos. Então, olha o que Jó diz. Olha as palavras sábias de Jó. Esse homem, irmãos, é extraordinário. Não é à toa que Deus o elogiou. Tá? Você fala como uma doida, uma louca. É engraçado que Jó não diz, você é uma louca. Você é doida varrida. Ele diz, você fala como uma louca. Ele não chamou a mulher de louca, queridos. Nesse momento você está falando como uma louca. Mas você não é louca. Você não é doida. Mas neste momento, não é? Perdeu o controle. A gente considera, né, que na hora da dor, da dificuldade, do sofrimento, do desespero, a pessoa fala sem pensar. A gente entende isso, né? Uma vez nós dois aqui, eu e minha esposa, presenciamos uma mulher consagradíssima. Mas quando ela perdeu o filho, irmãos, ela falou coisas absurdas e nós ouvimos. Entendemos, entendeu? Aquele momento, praticamente nós é que fomos dar a notícia de que ele tinha morrido. Ela sabia que ele estava no hospital, sendo socorrido, mas ela não sabia que ele estava morto. Ela se desesperou. A gente entende isso, irmãos. Mas há
até neste momento, Jó tem autocontrole. Jó tem autocontrole, tem sabedoria. Queridos, Jó provou amar mais a Deus do que a sua própria saúde. E o diabo não esperava isso. O diabo não esperava isso. Porque ele sabe que a pessoa dá tudo que tem. Ela gasta até o que não tem para buscar saúde, para recuperar a sua saúde. Você lembra da mulher hemorrágica que tocou na orla do vestido de Jesus? Quantos anos ela estava doente? 12 anos. E diz o texto, o doutor Lucas, que ela gastou tudo que tinha. Tudo que tinha. Mas não conseguiu. Graças a Deus que ela teve um encontro com Jesus e foi imediatamente curada de sua enfermidade. Mas a pessoa dá tudo que tem para ter saúde. Aliás, tem essa música que se canta no final do ano, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso e saúde para dar a entender. São as coisas que as pessoas mais valorizam. Ano feliz, ano bom, não é um ano com fé, servindo a Jesus, é com dinheiro e com saúde. Nós não pensamos assim, irmãos. Claro que queremos ter bens materiais, irmãos, saúde, quem não quer? Você pega um resfriado, você quer logo tomar um remédio, você quer se livrar logo dele, eu também. Mas nós não pensamos assim. Pelo menos os cristãos verdadeiros. Jó queria ser curado. E ele lamenta a sua enfermidade, ele chora a sua dor. Claro, né? Domingo que vem, possivelmente, a gente vai falar um pouquinho desse momento de Jó, do pecado de Jó. Jó pecou? Pecou, queridos. Pecou. Ele se equivocou também, né? Mas a gente vai falar isso outro dia. Jó faz 16 perguntas. Por quê? Por quê? Mas foi resistente. Não perdeu a sua fé. Não jogou a toalha. Não entregou os pontos no seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, confirmou sua fé, confirmou seu amor acima de tudo e de todos. Confirmou sua esperança no Redentor, renunciou à própria vida. E é esse ponto. Renunciou à própria vida. Teve uma quarta-feira que eu falei de Apocalipse 12, 11, vencendo o grande dragão do Apocalipse. E o versículo 11 diz assim, irmãos, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Atos capítulo 20, verso 24, Paulo pregando aos líderes de Éfeso, ele diz assim, porém, eu em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não considero a vida preciosa para mim mesmo. E Lucas capítulo 14, 26, que eu já li outro dia, diz assim, Jesus disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos
e seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem coloca a vida acima do amor a Deus, acima de Deus, não pode seguir a Jesus. Aí vem uma pergunta, irmãos, a nossa reflexão. Amamos a Deus mais do que a vida. Amamos a Deus mais do que a nossa própria saúde, a nossa própria pele. Amamos a Deus mais que tudo nesta vida. Será que demonstramos isso? Ou é só gogó? Na prática. Volte a Jó, capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Essa era a expectativa de Satanás, insinuando que Deus não é digno de ser adorado no sofrimento. Deus não pode ser louvado na dor. Deus não pode ser louvado na enfermidade, honrado na enfermidade. Você concorda com isso? Ou discorda? Né? Não estou pensando em teoria, estou pensando na prática. Porque se não estamos passando por isso, é mole dizer. É fácil dizer. Mas pergunte a quem está passando por uma grave enfermidade. Está no sofrimento, na dor. Nós temos que ter convicção dessa resposta, irmãos. Seja o que for que nos acontecer, nós vamos adorar a Deus. Nós honramos o nome de Deus, na vida ou na morte, na saúde ou na enfermidade, com muito ou pouco, na abundância ou na necessidade. Irmãos, como é importante entender isso e viver isso. Algumas irmãs da igreja foram visitar outra, que também era membro da igreja, estava no hospital, e aí fizeram, aquela visita bonita que as irmãs fazem, legal, que tanto fortalece a pessoa e tal. E na hora da oração, a irmã disse assim, a irmã enferma, disse assim: irmãs, orem por mim, mas por favor, não orem para Deus me tirar o sofrimento. Ela disse: o quê, irmã? Por quê? Ela disse: porque é o sofrimento que mais me identifica com meu Salvador. Que fé de uma irmã, hein? Que convicção de uma irmã. Pensando no seu Salvador, que ele sofreu muito mais. Outro irmão disse: se o meu Senhor Jesus teve uma coroa de espinhos, eu não quero sobre minha cabeça coroas de glórias deste mundo. Irmãos, como nós precisamos ter essa convicção. Jesus disse que no mundo nós teremos o quê? A afirmação de Jesus: vocês terão aflições no mundo, mas não perca o ânimo, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei quantas ou quais aflições você tem passado, quais as suas lutas, o que está causando sofrimento na sua vida,
problemas talvez pessoais, familiares, financeiros, talvez o luto, a dor da partida de alguém, talvez enfermidades sua ou de alguém da família. Mas, sejam quais forem, faça duas coisas. Primeiro, olhe para Jesus. É o que diz Hebreus 12, de 1 a 3. Olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz. Que suportou a cruz. Olhe para o sofrimento dele, para que você não esmoreça, desfaleça. Olhe sempre para Jesus. Segunda coisa, creia que se Deus permitiu esse sofrimento na sua vida, Ele tem um propósito, santo e perfeito. Senão, você não estaria passando por isso. Se Deus permitiu, Ele tem um propósito. E Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe a hora de fazer, de mudar, de dizer, tá bom, chega, eu vou mudar agora a sua sorte. Satanás queria destruir a reputação de Jó e macular o caráter santo de Deus. Ele não conseguiu. O máximo que ele conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus. Diante do Senhor, face a face. Experiência que poucos têm. Poucos têm. E aqueles que têm, talvez a maioria absoluta, tiveram e têm através de grandes lutas, de grandes escuros vales que passaram, tiveram profundas experiências com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, siga o exemplo de Jó. Jó não foi só, vou falar da sua restauração hoje à noite, das áreas da sua restauração, né? Mas ele não só foi restaurado, né, na sua saúde, ele foi duplamente mais rico do Oriente, da sua época. Ele não só recebeu mais 10 filhos para cuidar, mas Jó se tornou um homem mais santo, mais obediente, mais profundo em sua fé. Que experiência maravilhosa deste homem, que só tem quem passa por esses vales. Eu não gostaria, irmãos, de passar por o que Jó passou, não, nem você. Mas poucos chegam ao nível espiritual que ele chegou. E você estuda a Bíblia, você vai ver. Das pessoas que mais se aproximaram de Deus, que mais tiveram intimidade com Deus. Olhe as lutas que passaram, as provações que passaram. Mas Deus, quando passamos por provações, irmãos, primeiro, Deus não permite que seja o quê? Além das nossas forças. E segunda, Ele vai estar conosco. Ele não nos deixa sozinhos.
jamais. Ele vai conosco, irmãos. Nós precisamos ter a convicção, essas convicções. As 3 teses de Satanás caíram por terra. Repito, Jó provou que amava mais a Deus do que as riquezas, do que o dinheiro. Jó provou que amava mais a Deus do que a sua própria família. Jó provou que amava mais a Deus do que a sua própria vida, do que a sua saúde, do que a sua carne. Será que nós também amamos mais a Deus do que tudo isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que não só possamos entender isso, mas praticá-la no nosso viver. Amém? Deus, vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a praticá-la no nosso viver. Ajuda-nos a nos desprender dos bens materiais, que são bênçãos do Senhor, mas que possamos valorizar e dar muito mais importância ao abençoador, a Tua presença conosco, a bênção maior do Senhor conosco todos os dias. Ajuda-nos a amar o Senhor mais do que a nossa própria família, porque quando amamos o Senhor acima de tudo e de todos, amamos mais a nossa família. Nós expressamos com mais profundidade o Teu amor, que é insondável. Ajuda-nos, Senhor, a mesmo que na enfermidade, na dor, no sofrimento, nós possamos glorificar Teu nome, porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa sozinhos, e o Senhor não permite que venha nada à nossa vida sem que o Senhor tenha um propósito, sem que o Senhor não nos dê forças para vencer. Obrigado por essas convicções de Jó, que queremos ter também, e adorar ao Senhor independentemente das circunstâncias, difíceis ou não. Ó Deus, firma-nos quando a nossa fé está sendo provada. Ó Deus, dá-nos resistência, perseverança, firmeza diante das lutas, e que jamais venhamos a renunciar o nome de Jesus, blasfemar contra o nome de Jesus, murmurar contra o Senhor. Jamais, Senhor, que o Senhor encontre em cada vida aqui corações rendidos, corações consagrados, tementes, obedientes, totalmente amorosos para o Senhor. Ó Deus de amor, obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues para o sustento da Tua obra. Obrigado pelos aniversariantes dessa semana, tanto de nascimento como casamento. Abençoa essas vidas, esses casais. Senhor, abençoa o Teu povo que está viajando. Guarda também, Senhor, todos aqueles que estão longe. Guarda o Teu povo nesses dias de festa carnal, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que nós sejamos espirituais, buscando cada vez mais comunhão contigo, Pai. Ó Deus de amor, muito obrigado por todas as bênçãos e pelo Senhor na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.